Olá, ouvintes do Mesa de Debate, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. E bora lá, pessoal, porque hoje é dia de programa esportivo do Mesa de Debates, aonde falaremos algumas notícias aí do mundo do esporte, seja aqui no Brasil, mas também em outros cantos do mundo. E temos algumas coisas bastante interessantes para tratar aqui com vocês, como, por exemplo, a tal da camisa vermelha da seleção brasileira, onde eu vou dar a minha opinião sobre esse debate. Também, falando em seleção, falaremos sobre, né, a desistência da CBF em torno da contratação de Carlos Ancelotti. Falaremos também sobre Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e também Fórmula 1, né? Acabou de terminar aqui, eu estava acompanhando o Grande Prêmio de Miami. Então, bora lá, minha gente, que temos algumas coisas aí para falar e muito trabalho para fazer. Falaremos aqui sobre, né, camiseta da seleção brasileira vermelha. Surgiu na internet, né? E fica meio difícil saber se é boato ou se é verdadeiro. Que a segunda camiseta do Brasil, a camiseta azul, que é uma camiseta aí conhecida, né? Como por exemplo do jogo de Brasil-Inglaterra 2002 na Copa do Mundo. Também foi uma camiseta aí que a seleção vestiu para ganhar o seu primeiro título aí de campeã da Copa do Mundo. Iria ser aposentada. Em troca, né, a segunda camiseta do Brasil seria uma camiseta vermelha. De acordo aí com as notícias, né, do que eu pude ler a respeito sobre esse tema, a camiseta brasileira seria em homenagem ao nome Brasil, porque para quem não sabe, o Brasil significa, né, vermelho como brasa, né? Mas, novamente dizendo aqui, não se sabe se é verdadeiro ou não, né, a existência aí de uma camiseta vermelha. Surgiu aí até algumas imagens, né, de como seria essa camiseta, mas, né, tudo foi negado pela CBF. Pois bem, meus amigos, aí qual que é o grande problema? O grande problema é que a camiseta vermelha, né, da seleção brasileira virou objeto de discussão, de polarização política. Olha só, surgiu aí vários setores da extrema direita repudiando a tal da camiseta vermelha, né? Mostrando aí como que isso seria um absurdo, como que isso aí seria esquerdismo, como isso seria comunismo. Tinha até gente da extrema direita tentando, como posso dizer, associando o Edinaldo Rodrigues, presidente da CPF, ao petismo. Olha só, agora o Edinaldo Rodrigues da CBF virou petista por conta de uma suposta camiseta vermelha. Tudo isso soa bastante ridículo, né? Ainda teve setores da esquerda que tentou entrar nesse debate, né? E vamos lá, né? Primeiramente, eu acho que essa é uma discussão política que não tem nem pé nem cabeça e uma discussão política que não
chega a lugar nenhum sobre a respeito, né, de qual será a cor da camiseta da seleção brasileira. Por que que eu falo isso? Porque eu acho que se a gente quer vencer o debate político, a disputa política contra a extrema-direita, eu acho que o melhor caminho é, né, propondo uma alternativa e propondo um programa que responda às necessidades da classe e não, né, se a camiseta da seleção brasileira vai ser vermelha, cor de rosa, amarela, verde, qualquer cor aí que seja, né? Agora, por parte da extrema-direita, mostra a esquizofrenia, mostra a bizarrice, a ignorância, né, aí desse setor e mostra como que essa extrema-direita ela teme, né, o comunismo, ela teme, né, qualquer ideais que seja é, libertários, que visa aí a emancipação da sociedade. E esse medo, que não é um medo de agora, é um medo histórico, chega ao ponto do ridículo da seleção da extrema-direita associar uma camiseta de futebol, né, ao comunismo, ao esquerdismo, qualquer coisa do tipo. O que é um tremendo de absurdo, né? Porque, conforme eu falei, porque não ignora, né, a história do Brasil e o próprio significado de Brasil, né? Olha só, eles que dizem ser tanto patriotas, né? E não sabem o significado aí, né, do próprio termo Brasil. E, né, mostra aí essa ignorância que não é de agora, né? Uma ignorância histórica da extrema-direita brasileira. Enfim, é para dar risada, né? O final das contas que a CBF acabou dizendo que não haverá camiseta, né, vermelha, ou seja, surgiu uma discussão em torno de uma muito provavelmente de uma fake news, né? O debate em torno aí de uma discussão fake, de uma discussão falsa e, né? E os problemas aí reais aí da sociedade brasileira estão sendo deixados para trás. Agora, falando um pouco sobre Carlos Ancelotti. Na semana passada surgiu aí a notícia que Carlo Ancelotti não vem, né? E por que que não vem? O Carlo Ancelotti, né, ainda tem contrato com o Real Madrid até 2026 e para tirar o Ancelotti de lá, você precisa, né, pagar uma multa aí, digamos, bastante salgada, né? E a CPF não estaria disposta a pagar essa multa, né? E o que que ela deveria fazer? Deveria esperar o contrato acabar para depois abrir as negociações. Só que a CBF fez o contrário, abriu as negociações desde já. Ou seja, foi mais um erro, né, do senhor Reginaldo Rodrigues, que para a extrema direita ele virou um petista, do que qualquer outra coisa. E agora fica a incógnita, né? Quem será técnico da seleção brasileira? Ventila alguns nomes por fora, né? Como o nome do ex-treinador do Flamengo, o Jorge Jesus, que rompeu aí o contrato contra o time do time aí da Arábia Saudita, o Al Hilal. E, né, vamos ver qual que vai ser o desfecho aí da seleção brasileira, que venhamos e convenhamos, tá numa crise profunda e
tremenda. Agora, avançando a discussão aqui, né? Falar de Brasil de Pelotas. Ô, meu Brasil, o que tá acontecendo, hein? O Brasil de Pelotas perdeu pro Esporte Clube São José, né? O time aí de Porto Alegre, não confundir com o São José Esporte Clube, né? Daqui de São Paulo, do time aí da Águia do Vale. E o Brasil de Pelotas em pleno Bento Freitas perdeu aí de 3-1. Precisa de uma reação urgente, né? Porque uma vez o Brasil eliminado, né, no Brasileirão da Série D, o Brasil corre o risco do ano que vem ficar sem calendário, né? Assim como tá o outro time de Pelotas, o Pelotas. E se a situação tá ruim, né? Agora ela pode chegar no fundo do poço. E algumas questões têm que ser faladas aqui, né? Até o presente momento não tem nenhuma declaração, né, falando o que aconteceu, né, para o Brasil ser rebaixado do gauchão, né? Não tem nenhuma explicação aí para o público e muito menos aí é, uma postura que coloque mudanças, né, no time aí do Chavante, o que é bastante complicado, né? Tempos sobrinhos, tempos difíceis virão aí pro lado da Baixada, né, do lado aí do Bento de Freitas, ou pro lado aí do Chavante. Esperamos que a situação melhore, a situação mude. Agora, falando aí de São José, São José contratou aí alguns jogadores para a Copa Paulista, né? O São José, esse sim, o Esporte Clube daqui de São Paulo, né? Os jogadores aí que vieram aí do Oeste e os jogadores que vieram também do Santo André. Também tem um jogador que o São José contratou que é do que já jogou no time da Águia do Vale, né? Quando a Águia do Vale estava aí na Bezinha, né? Do Paulista. E assim o time do São José está sendo novamente estruturado, não só para jogar a Copa Paulista, mas para o ano que vem, o ano aí do Paulistão da Série A2, que venhamos e convenhamos, vai ser mais difícil do que jogar do que foi esse ano, né? Agora, saindo aí do São José, falar um pouco aí de São Paulo. Começou aí a terceira fase da Copa do Brasil e o São Paulo pegou o time do Náutico, né? Falar aí um pouco do jogo, o São Paulo é, começou atrás, né? Tomou um gol aí, né? Inclusive um golaço, né? Do Náutico e depois conseguiu uma virada de 2-1, né? Dois gols marcados, inclusive pelo Luciano, né? Que não estava numa fase boa, conseguiu aí marcar dois gols, garantindo a vitória do São Paulo é, no Morumbi. O São Paulo aí desperdiçou vários gols, né? Eu achei que foi um jogo fácil, né, para o São Paulo, que o São Paulo poderia ter marcado mais gols. O time do Náutico, com todo o respeito, né, sem querer fazer desdém, porque a gente sabe que tudo pode acontecer na Ilha dos Aflitos, né, o estádio onde aí o Náutico manda os seus jogos. Mas o time do Náutico é bem fraco, né? Tanto é que tá numa situação até perigosa na Série C do Brasileirão, né? E o time do Náutico, né, vai precisar aí ganhar o jogo do São Paulo na Ilha dos Aflitos. É um jogo que tá para
tá para garantir aí a classificação, mas não pode bobear, né? Não pode dar bobeira. E aí o São Paulo empatou agora na Copa, no Campeonato Brasileiro, com o Fortaleza por 0-0. Um jogo aí bastante fraco que deixou a torcida irritada. Agora aí fica nessa contradição. O São Paulo tá bastante jogos sem perder, mas tá com muitos jogos empatando, né? Aí fica aquela coisa meio complicada, aquela coisa meio difícil. E agora saindo do mundo do futebol, falar aqui do mundo do automobilismo. Acabou de terminar aí o Grande Prêmio de Miami de Fórmula 1. E esse Grande Prêmio foi vencido por ninguém menos, ninguém mais do que Oscar Piastri. O segundo lugar ficou aí para o seu companheiro de equipe Lando Norris. E quem terminou aí com o pódio foi o George Russell. O Norris que, por sua vez, venceu o GP Sprint. Para quem não sabe, o GP Sprint é uma corrida de tiro curto, digamos assim, que acontece em alguns grandes prêmios. E, né, foi uma corrida bastante sólida do Oscar Piastri, que novamente aqui falando, tá demonstrando merecer ser campeão, um piloto aí racional, um piloto frio, um piloto que está preparado para ganhar o título. Fez boas disputas, como por exemplo a disputa, né, contra o Max Verstappen, que ele não arreda o pé, né, quando encontra o piloto tetracampeão mundial. O Verstappen que foi pole, né, do Grande Prêmio de Miami, mas só ficou com o quarto lugar. E Lando Norris novamente errando, novamente aí cometendo erros durante o campeonato que tá custando caro, né, aí ao piloto inglês. É claro que tem muito chão aí para acontecer, tem muita coisa, muita água para rolar, mas uma coisa é visível, uma coisa é clara. O Oscar Piastri está merecendo ganhar o título aí de campeão do mundo da Fórmula 1. Então, meus amigos, é isso daí, né? Nem mais nem menos assunto aí para poder tratar essa semana com vocês e aquele esquema de sempre para ajudar o nosso podcast. Se inscreva no canal do YouTube, acompanhe as nossas redes sociais, Facebook, TikTok, Instagram, Quai, Orelo e Spotify. E um grande abraço aí a todo mundo e fui!